Oi, galera, como vocês estão? Olha, eu aqui dando trabalho para vocês em pleno feriado, né? Nada como mais uma matéria nova e uma lista de exercícios de química para fazer a nossa Sexta-feira Santa e a Páscoa ficar ainda mais divertida nessa quarentena, né? Seguindo com a nossa matéria, né, de operações com soluções. Semana passada a gente viu a operação diluição, onde a gente adicionava solvente puro, né, água pura, à nossa solução, a fim de torná-la mais diluída, ou seja, fazer com que a sua concentração diminua, porém com que o seu volume aumente, já que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Hoje a gente parte para um outro tipo de operação, que é fazer misturas de soluções. Essa matéria vai acompanhar a gente ainda por algumas semanas, porque a gente vai ver alguns casos. Né? Eu tenho aqui hoje o caso mais simples, que são mistura de soluções com o mesmo soluto. Então, eu vou estar misturando HCl com HCl, NaOH com NaOH, o mesmo soluto. Vamos ver como isso vai funcionar aqui no exemplo. Tenho aqui, então, dois frascos, dois recipientes, e os dois têm como soluto NaCl. Né? Então, quando eu misturar os dois aqui num terceiro recipiente, eu estou fazendo uma mistura de soluções com o mesmo soluto, NaCl no caso. Nesse primeiro recipiente, eu tenho 7 gramas de NaCl dissolvidos em 100 ml de água. E no segundo, eu tenho 8 gramas de NaCl dissolvidos em 200 ml de água. Após misturar essas duas soluções com o mesmo soluto, aqui está perguntando para a gente qual a massa final de soluto, qual o nosso volume final de solução e qual a concentração final dessa solução após a mistura de A e B. Para fazer esse cálculo, a gente tem duas possibilidades. Vamos para a primeira. Concordam comigo que a massa de soluto final, né, o M3, será a nossa massa em A e a nossa massa em B? Que se eu tenho 7 gramas e misturo com 8 gramas, no final eu vou ter 15 gramas dentro desse terceiro recipiente? Bem intuitivo pensar isso, né? E concordam também, e também de forma intuitiva, que o V3, que é o volume final após a mistura, é o somatório de V1 mais V2, o que eu tinha no início de ambas as soluções A e B, e depois eu trouxe todo mundo para dentro de um mesmo recipiente. Então, se eu tinha 100 e misturei com 200, no final eu vou ter 300 ml. Então, usando a nossa fórmula já conhecida da concentração comum, concentração grama por litro, representado aqui por C, a minha concentração 3, a concentração final, vai ser a massa 3 sobre V3, a massa final sobre o volume final. Então, eu posso fazer aqui 15, que é a massa 3, que é a massa final, sobre 0,3. Então, tomar bastante cuidado, porque quando a gente calcula C, concentração comum grama por litro, como a própria unidade já está mostrando para a gente, a massa tem que estar em gramas e o volume tem que estar em litros. Então, passando 300 ml, a gente tem 0,3 litros. E a gente consegue calcular e descobrir que a minha concentração final é 50 gramas por litro. Tranquilo, gente, sem grandes mistérios. Vamos para um outro método, uma outra possibilidade. Vamos ver aqui quanto vale a concentração de A. A gente sabe que concentração é massa do soluto sobre o volume. Então, eu tenho 7 gramas de NaCl sobre 0,1, que é o volume da minha solução. Lembrando que eu passo 100 ml para litro, por isso 0,1. Isso significa, então, que eu tenho uma concentração A, uma concentração 1, de 70 gramas por litro. Fazendo, né, de forma análoga aqui no segundo recipiente, eu tenho concentração comum, a massa sobre o volume. Dessa vez, eu tenho 8 gramas de soluto sobre um volume de 0,2 litros,
já que eu tenho que passar para litro esses 200 ml. Então, eu acabo descobrindo que a minha concentração da solução que está no frasco B é 40 gramas por litro. Só fazendo uma pequena multiplicaçãozinha aqui cruzada, eu consigo perceber que se C1 é M1 sobre V1, então, isolando M1, eu posso dizer que ele é C1 vezes V1. Da mesma forma, se C2 é igual a M2 sobre V2, isolando o M2, eu posso chamar ele de C2 vezes V2. Da mesma forma, pensando agora na mistura de A e B, eu tenho uma terceira concentração, que é a massa em 3, né, a minha massa final sobre o meu volume final, e isolando a massa, eu teria C3 vezes V3. Fazendo, então, M3 M1 mais M2, como a gente já tinha visto que faz sentido, eu posso substituir essas três fórmulas e fazer C1V1 mais C2V2 é igual a C3V3. Isso pode se estender também para a concentração mol por litro. Então, eu posso reescrever também como M1V1 mais M2V2 igual a M3V3. Então, se a questão trabalhar em grama por litro, eu uso a fórmula escrevendo ela com C. Se a questão estiver em mol por litro, eu uso a mesma fórmula, só que escrevendo ela em função de M. Então, a gente tem a possibilidade 2. Como aqui a gente está trabalhando com a unidade grama por litro, a fórmula que eu vou escolher é aquela escrita com C, né? Concentração comum grama por litro. Substituindo os valores em relação a C1, em relação à primeira solução, né? C1 é 70, V1 é 100. Em relação ao segundo frasco, C2 é 40 vezes o volume de 200. C3 é o que a gente quer descobrir, né? Qual a nossa concentração final. E quanto vale o nosso V3, gente? O somatório de V1 mais V2, então 300. Dá exatamente a mesma coisa que a gente já tinha pensado anteriormente. Então, C3 é igual a 50 gramas por litro. Perceba que o valor final que a gente encontrou de 50 gramas por litro é mais próximo daquela solução que possui o maior volume. Então, eu estava misturando 100 ml de uma concentração de 70 e 200 ml, né, um volume maior, quase o dobro do outro, com uma concentração de 40. O nosso valor encontrado no final é um valor mais próximo de 70 ou mais próximo de 40? Mais próximo de 40. Por quê? Eu tinha um volume maior dessa concentração. Então, ela contribui mais para a minha mistura final. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente aplicar esses conceitos. Misturam-se 50 ml de uma solução com 3 gramas por litro de HCl com 150 ml de solução com 2 gramas por litro do mesmo ácido. Qual a concentração da solução resultante? Como eu tinha falado para vocês já na aula passada, para resolver esses casos eu gosto sempre de ver o que é a pergunta, né, qual a minha incógnita, e separar também quais são os dados que o problema está me dando. Né? Gosto de sempre rabiscar isso no cantinho. A gente tem dados sobre C1, V1, C2, V2, a gente quer descobrir C3 e o exercício não tocou em momento nenhum em V3, né? Quanto valeria o V3? Mas é muito intuitivo de que V3 é o somatório de V1 mais V2, então 50 mais 150 dá para a gente 200 ml. Aplicando a fórmula, então, C1V1 mais C2V2 é igual a C3V3, a gente vai ter 3 vezes 50 mais 2 vezes 150 é igual a C3, que o que eu quero descobrir, vezes 200 ml, que é o volume final. Então, C3 é 2,25 gramas por litro. Pensando de novo naquele nosso raciocínio, eu tinha 50 ml de uma 3 grama por litro e tinha 150 ml, um volume bem maior, de uma 2 gramas por litro.
A minha resposta final tem que se aproximar mais de 2 do que de 3, como realmente aconteceu, porque o volume que contribui mais é o de 150 ml. Mais uma. Qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de uma solução 5 mol por litro com 300 ml de uma solução 2 mol por litro? Então, eu quero saber qual a concentração mol por litro da minha mistura final. Eu conheço a concentração inicial e o volume inicial das minhas duas soluções antes da mistura. O exercício não falou, mas intuitivamente a gente consegue perceber que V3 é o somatório de V1 mais V2, né? 60 mais 300, então eu tenho 360 ml de solução no final. Usando a fórmula M1V1 mais M2V2 igual a M3V3 e aplicando os valores, a gente tem aqui no final uma resposta de 2,5 mol por litro. Analisando de novo, 2,5 está mais próximo de 2 do que de 5. Por quê? Porque o volume da minha solução com concentração 2 é muito superior à com concentração 5. Então, a resposta é a letra C. Último. Qual é o volume de uma solução de hidróxido de sódio 1,5 mol por litro que deve ser misturada a 300 ml de uma solução 2 mol por litro da mesma base, a fim de torná-la uma solução 1,8 mol por litro? Então, esse já é um pouquinho diferente. Por quê? Eu quero o V1, eu quero o volume inicial da solução 1,5 mol por litro que eu vou precisar misturar a 300 ml de uma 2 mol por litro para fazer com que a minha solução final tenha concentração de 1,8. Então, coloquei aqui todos os dados que eu tenho, que o enunciado forneceu, e eu consigo, mesmo sem o enunciado ter citado, eu consigo saber que V3 é o somatório de V1 mais V2. Como V1 é a nossa incógnita, eu vou deixar ele aqui também como incógnita. E eu sei que V1 V3 é V1 mais V2, então é V1, que a gente não sabe quanto vale, mais 300, que é o volume de V2. Aplicando a fórmula M1V1 mais M2V2 igual a M3V3, e substituindo essa ideia que a gente acabou de fazer, né, que V3 é V1 mais V2, a gente pode substituir os valores e ter como única incógnita V1. Né? Resolvendo a conta, a gente descobre que V1 é 200 ml. Então, misturando 200 ml de uma solução 1,5 mol por litro com 300 ml de uma 2 mol por litro, eu consigo transformar ela em 500 ml de uma 1,8 mol por litro. Dava para dar uma raciocinada aqui em cima também de forma crítica, como a minha concentração final é 1,8. Está muito mais próximo de 2 do que de 1,5. Então, eu tenho que ter um volume menor da de 1,5 para poder prevalecer o volume de 300 ml da 2 mol por litro. Ok, gente? Vou passar os exercícios e nos vemos na live da semana que vem para tirar as dúvidas e tirar dúvida, inclusive, da lista que foi para casa sobre diluições. Beijinho, uma ótima Páscoa para vocês e para a família. Mas não deixem de assistir a aula e se organizar aí para a semana que vem a gente voltar com força total. Beijinho para vocês e até semana que vem.